Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 29 de maio de 1453. Tomada de Constantinopla marca fim da Idade Média. A data de 29 de maio de 1453 figura tradicionalmente entre as datas-chaves da história. Neste dia, Constantinopla cai nas mãos do sultão otomano Mehmed II. A cidade, vestígio do Império Romano do Oriente e do Império Bizantino, era a última depositária da Antiguidade Clássica, além de muralha da cristandade ante a pressão do avanço islâmico. Sua queda provocou forte comoção em toda a cristandade e consagra o surgimento de uma nova era histórica. A capital do Império Bizantino já havia sofrido 2 sítios pelas forças muçulmanas. O primeiro cerco durou 5 anos e foi de 673 a 677 da Era Comum. O segundo, 1 ano somente, em 717. Nos 2 episódios, os muçulmanos foram repelidos graças a uma arma secreta dos bizantinos, o fogo grego. Tratava-se de um produto misterioso, fruto da mistura de salitre, betume e enxofre, que possuía a particularidade de queimar mesmo sob a água. Propelida em direção aos navios inimigos, permitia incendiá-los de um só golpe. Apesar disso, os bizantinos perderam ao longo dos séculos sua superioridade bélica. A queda da Nova Roma tornou-se inevitável quando os novos ocupantes vindos da Ásia, os turco-otomanos, atravessaram o Estreito do Bósforo. Tomaram a maior parte dos Balcãs e instalaram sua capital em Adrianópolis. O cerco a Constantinopla acabou por isolar a cidade, impedindo qualquer apoio das nações ocidentais. A partir do século XIV, as vitórias dos turcos no Kosovo e em Nicópolis sobre os cristãos prenunciavam a queda iminente de Constantinopla. Mas a derrota dos turcos em Angora, diante de Tamerlã, atrasou em meio século o desfecho final. A cidade de Constantinopla, em meados do século XIV, era um pequeno estado relacionado com os mercados do Extremo Oriente, em benefício dos mercadores de Veneza e Gênova, que negociavam a seda chinesa por eles trazida. Em 1451, Mehmed II sucede a seu pai, Murad, à frente do Império Otomano. Nascido de mãe escrava e cristã, o novo sultão de 19 anos decide acabar com Constantinopla. Envia, em julho de 1452, uma declaração de guerra ao imperador bizantino. 2 meses mais tarde, desencadeia as hostilidades, testando as muralhas da cidade com 50.000 soldados. O sítio a Constantinopla começa em abril de 1453, com 150.000 soldados e uma poderosa frota. Os bizantinos só dispunham de 7.000 soldados gregos e um destacamento de 700 genoveses sob o comando de Giovanni Longo, além de 40 navios. O imperador Constantino XI envia emissários. Disfarçados de turcos, eles se infiltram entre os navios e chegam a Veneza. A Sereníssima República logo arma 10 possantes navios para socorrer seus tradicionais aliados. Porém, a ausência de vento e a pouca pressa dos venezianos não permitiram chegar a tempo para salvar Constantinopla. Diante do tríplice anel de muralhas, Mehmed II recorre a todos os seus recursos de artilharia.
Durante semanas, sem trégua, arremessa pedras e balas com suas bombardas. Dispunha também de uma bombarda especial, a Realeza, que, montada sobre um impressionante castelo de madeira e manobrada por 1 milhar de homens, atirava a toda a cidade enormes pedras pesando cerca de 700 quilos. No entanto, os gregos conseguem incendiar o castelo graças às flechas inflamadas, tornando inoperante o dispositivo. A frota do sultão cerca a cidade pelo Bósforo e o Mar de Marmara, mas não consegue entrar no canal do Corno de Ouro, que fecha a cidade pelo leste, protegida por uma cadeia de montes que interdita o acesso. Em desespero de causa, Mehmed II faz construir sobre a colina de Gálata, às margens do Bósforo e às margens do Corno de Ouro, uma espécie de tobogã de madeira de 4,5 km. Milhares de homens iriam erguer ao topo deste tobogã não menos que 72 galeras com 2 fileiras de remos, e ali escorregariam até a borda do Corno de Ouro. Graças a essa memorável experiência, até hoje comemorada com festas e reconstituições, os navios turcos contornaram a cadeia que se infiltrava no Corno do Ouro com os seus marinheiros e soldados. Conta-se que no palácio do imperador, os padres ortodoxos e os cortesãos continuavam a discutir a propósito do sexo dos anjos enquanto as tropas levavam a cabo o cerco de Constantinopla. A maledicência em relação a Bizâncio remonta ao século XVIII. Homens cultos como Voltaire julgavam-na medieval, decadente e exageradamente cristã. Em 28 de maio, os arautos do sultão anunciam a batalha decisiva. Na alvorada de 29 dezenas de milhares de ansiosos soldados, acontece a invasão da cidade. Diante da Basílica de Santa Sofia, o imperador grego, de armas na mão, morre em meio aos seus derradeiros soldados. Ao meio-dia, o sultão entra triunfante na cidade. Os combates fizeram pelo menos 4.000 mortos. Segundo a tradição da época, aos vencedores se oferecia o direito de saquear a cidade, violar as mulheres e matar a quem lhes desse na telha durante os 3 dias seguintes à queda. Mehmed II, que se dispunha a fazer de Constantinopla a capital e conservar sua grandeza, tratou que a pilhagem não prosseguisse. Fez vir migrantes de todo o império a fim de assegurar à cidade seu antigo esplendor. Logo, mudou a capital de Adrianópolis para Constantinopla, em seguida rebatizada de Istambul. A cidade atingiria seu apogeu sob o reinado de Solimã o Magnífico. A queda de Constantinopla significou o fim de eventuais vestígios dos impérios romano e bizantino. Os historiadores definiram este acontecimento como o marco final de um longo período chamado de Idade Média. Contudo, a Renascença deve muito aos seus sábios e artistas bizantinos que emigraram para a Itália e iniciaram a redescoberta da cultura da antiguidade ocidental. Os vínculos comerciais entre o Ocidente e a China, que se beneficiavam da proteção do Império Bizantino, foram interrompidos. Audazes, os portugueses passam a prescrutar os oceanos em busca de uma via marítima para o Oriente. A hora de Vasco da Gama e de Cristóvão Colombo se aproximava. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!